Olá, meus artistas favoritos, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Eu sou a professora Gabriela e vou estar acompanhando vocês hoje nessa viagem pelo mundo das artes. Vamos ver qual é o conteúdo da nossa aula? Essa é a nossa aula 241 e a gente tem como conteúdo a dança como expressão de sentimentos na cultura indígena. Esse é um conteúdo que muito me atrai, porque esse conteúdo de dança, né? Eu tenho formação em dança pela Universidade do Estado do Amazonas e a gente percebe que vendo desde lá do início da história da humanidade, a dança, o expressar-se através do corpo, ele é uma constante, né, na vida do homem desde a pré-história. Então vamos lá, desde 1982, no dia 29 de abril, comemora-se o Dia Internacional da Dança, instituído pela Unesco, em homenagem ao criador do balé moderno, Jean-Georges Noverre. A dança é a arte de mexer o corpo através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. Então, a gente tem aí um Dia Internacional da Dança, que é o dia 29 de abril, em homenagem a Jean-Georges Noverre, que é um ícone, né, da dança moderna. E a dança, ela vem, o homem pré-histórico, ele já tinha essa necessidade de estar se movimentando. Naquele tempo, eles já tinham como, isso aqui é uma dança. Não, né? Eles tinham a intenção de se movimentar, mas eles não tinham a intenção de fazer arte, do fazer artístico. A história da dança, ela retrata que seu surgimento se deu ainda na pré-história, quando os homens batiam os pés no chão. Aos poucos, foram dando mais intensidade aos sons, descobrindo que podiam fazer outros ritmos, conjugando os passos com as mãos através das palmas. Então, nós convidamos alguns amigos nossos lá da pré-história e olha só, a gente está vendo aqui que eles começaram a se expressar utilizando o corpo, né? Porque eles começaram, batendo os pés. Aí depois eles pensaram, opa, se a gente bater os pés e bater as mãos ao mesmo tempo, a gente consegue dar, né, um ritmozinho. Então foi quando eles começaram a entender que eles podiam se expressar através do seu próprio corpo. A gente está falando lá desde os nossos amiguinhos pré-históricos, certo? O surgimento das danças em grupo aconteceu através dos rituais religiosos, em que as pessoas faziam agradecimentos ou pediam aos deuses o sol e a chuva. Os primeiros registros dessas danças mostram que elas surgiram no Egito há 2000 anos antes de Cristo. Olha só, mais uma vez, coisa antiga, né? 2000 anos antes de Cristo. Mais tarde, já perdendo o costume religioso, as danças apareceram na Grécia, em virtude das comemorações aos Jogos Olímpicos. O Japão preservou o caráter religioso das danças. Até hoje, elas são feitas nas cerimônias dos templos primitivos. Então, começou-se, né, com esse caráter religioso e depois, com o passar do tempo, elas foram perdendo, né, esse caráter religioso. Mas no Japão, existe, né, o Japão preservou esse caráter religioso das apresentações de dança, que elas são feitas em determinadas cerimônias. Então a gente tinha dança, a gente até brinca, ai meu Deus do céu, não para de chover, vamos fazer dança do sol. Será que existe alguma dança do sol? Então, nossa, esse sol tá escaldante. Às vezes parece que tem um sol para cada habitante aqui no Amazonas, né? Vamos fazer dança da chuva. Aí a gente imagina, né, que tem uma dança da chuva e a gente sabe que em algumas culturas existe sim a dança do sol e a dança da chuva. Nas cortes do período renascentista, as danças voltaram a ter caráter teatral, que estava se perdendo no tempo, pois ninguém a praticava com esse propósito. Praticamente daí foi que surgiram o sapateado e o balé, apresentados como espetáculos teatrais, onde passos, músicas, vestuário, iluminação e cenário compõem a sua estrutura. Vamos voltar agora lá para o século XVIII. Lá no século XVIII existiram os balés de corte, que é o tipo de dança que deu origem ao balé clássico. Os balés de corte, eles eram aquelas apresentações que eram feitas naquelas reuniões da alta sociedade. Acredita-se que naquele tempo, para as pessoas saberem se portar corretamente, serem bem vistas na sociedade, elas precisavam saber dançar.
Então, o que acontecia? Quando as cortes estavam reunidas, eles tinham os seus professores de balé, assim como tinha também os professores de música. Então, eles estudavam como eles iriam dançar a partir do momento que tocasse uma determinada música. Por exemplo, as contradanças. Ué, professora, lá vem você inventar. O que é contradança? É a dança que é contradança? Não! As contradanças eram um tipo de dança que existiam no século XVIII. E existiam livros que falavam sobre isso, né? Alguns professores de dança, eles desenhavam como a pessoa tinha que se movimentar no espaço. Então, eles sabiam que para a pessoa ser bem aceita na sociedade, ela precisava saber dançar. Então foi aí que voltou a questão da dança com caráter cênico, porque era quase uma apresentação, né? Vai começar o balé e todo mundo ia lá, se posicionava e todo mundo dançava aquela coreografia junto. Era como se fosse uma apresentação para a sociedade, certo? Mas a gente vai falar aqui um pouco sobre as danças indígenas. As danças indígenas brasileiras, elas são de grande importância e inspiração para a cultura e folclore nacional. Afinal, muitas das danças folclóricas ou mesmo festas populares, elas foram inspiradas pelas mesmas. Aí a gente trouxe aqui para nossa sala nossos amigos indígenas, sejam bem-vindos, queridos. E eles estão mostrando, ó, pra gente como é que eles fazem, né, um pouco da sua dança. Vocês perceberam que a gente tem movimentação dos pés, ó? Os nossos amigos, eles estão movimentando os pés deles. Eu falei alguma coisa sobre movimentação dos pés, não falei? Ah, é verdade, professora. O homem pré-histórico, ele batia os pés e depois ele começou a perceber que ele conseguia, batendo as mãos, também dar um ritmo. Então, os nossos amigos indígenas também se apresentam assim. As danças deles são baseadas também muito nesse movimento dos pés, na percussão corporal. O que é essa percussão corporal? É quando eu consigo obter um som a partir da batida no próprio corpo, né? Então, a gente tem essas apresentações de danças deles que são ritualísticas, que fazem parte de alguns rituais, certo? Eu costumo falar que aqui tem sangue indígena correndo nessas veias aqui, porque eu sou filha do estado do Amazonas, então nós temos uma forte descendência indígena. E a gente precisa conhecer um pouco dessa cultura. Muito obrigada, gente. Vamos então, sempre presente no cotidiano das tribos, apresentam movimentos e balanços, caracterizados principalmente pela inspiração na fauna e flora brasileiras. Olha aí o que eu vim falar também lá da pré-história. Lembra que eles se inspiravam nos animais? Pois as danças indígenas, elas são as principais conexões entre os índios com as entidades e os espíritos da floresta. Então, os indígenas, eles utilizam a dança para estar se conectando com os seus deuses, com a floresta, com a fauna, com a flora. Quando vocês tiverem tempo, dá um Google, pesquisa sobre as danças indígenas. A gente vai ver aqui ainda durante essa aula alguns tipos de danças indígenas, mas existem várias. Procurem os vídeos que vocês vão perceber que a movimentação, ela é sim semelhante. Mas, por exemplo, a gente consegue perceber diferenças nos participantes. Algumas etnias utilizam só as mulheres, outras só os homens, outras eles dançam juntos. Algumas etnias eles dançam em círculo, outras eles dançam em filas. Então, existem algumas diferenças, assim como existem semelhanças. Esses tipos de dança, eles podem ser realizados em diversos eventos. Desde a celebração de uma pesca bem-sucedida, até um ritual fúnebre. Elas podem ser realizadas em grupos ou mesmo por um único indivíduo. Entretanto, algumas das danças indígenas sagradas são exclusivamente destinadas aos homens da tribo, ficando as mulheres de fora. Olha o que eu comentei, algumas danças elas são exclusivas para os homens da tribo. As mulheres já ficam de fora. Em outras danças, a gente já tem a participação dos homens e das mulheres. Então, cada etnia, cada cultura, ela vai apresentar a dança de uma forma diferente. Vários são os apetrechos utilizados, desde colares e amuletos, até máscaras e pinturas específicas para determinada celebração. Aí, então, a gente tem alguns exemplos de dança, né? A gente vai apresentar alguns exemplos de danças indígenas brasileiras. A primeira dança que a gente vai comentar é a dança do toré. A dança do toré apresenta como significado a união entre os índios. É realizada geralmente em uma clareira e os dançarinos distribuem-se em forma de um grande círculo. Aí, essa dança já tem o círculo.
A dança inicia-se com o tocar dos maracás, que são chocalhos tribais, confeccionados a partir de uma cabaça oca, né, contendo grãos, sementes ou pedriscos em seu interior, para fazer esse barulho do chocalho, né? A partir de então, os dançarinos iniciam os movimentos, caracterizados por pequenos passos para os lados, de modo que o círculo comece a girar em torno do próprio eixo. Tudo isso sempre tocando os maracás, com as cabeças baixas e sempre cantando. Mais uma vez, quando tiver uma folguinha, dá um Google, pesquisa, ó, movimentos, o círculo, ele vai como se ele fosse girando em torno do próprio eixo, porque eles vão dando passinhos para o lado, certo? Vai dando esse movimento ao som dos maracás, né, os sons dos chocalhos. A gente tem mais uma dança que é a atiaru. A dança do atiaru é uma das muitas danças indígenas brasileiras que possui um significado espiritual. É dançada para afastar os maus espíritos, para então atrair os bons. Apesar de ser uma dança espiritual, é permitida a participação de homens e mulheres. O evento inicia-se próximo ao pôr do sol e os dançarinos caracterizam-se pelas vestimentas muito bem elaboradas. Grandes cocares de plumas, colares, pulseiras e chocalhos amarrados nos tornozelos. Então, olha aí, a gente tem mais uma dança ritualística, né? Ela tem esse caráter ritualístico, eles têm os cocais, né? Eles são muito bem ornamentados e eles dançam para expulsar, né, os espíritos maus para atrair os bons espíritos. Então, por isso que a gente fala que são as características ritualísticas da dança. Cada uma, ela tem a sua característica. Então, olha só, os dançarinos, eles são distribuídos em trios. No meio, um índio tocando um iapurutu, que é uma flauta tribal com cerca de 1 metro de comprimento, com um índio de cada lado, ambos com a mão apoiada no ombro do que vai no meio. Os movimentos são rápidos, compassados para a direita e esquerda, acompanhando o ritmo do chocalho. Então, existe um índio que fica no meio tocando o instrumento, os outros ficam com a mãozinha no ombro, fazendo a sua movimentação e acompanhando o índio que está tocando ali o instrumento. Outra dança que nós temos é a jacundá. A dança do jacundá é uma das danças indígenas brasileiras dedicadas à representação da pescaria. Os dançarinos distribuem-se de maneira que formem um círculo, sempre alternando entre homens e mulheres. No centro do círculo, um índio e uma índia dançam como se fossem um peixe e no meio da dança tentam fugir para fora do círculo. Caso um dos índios que compõem o círculo não consiga impedir a fuga de um deles, deverá substituir o fujão. É uma dança muito divertida e onde todos dão gargalhadas, sendo muito utilizada para o lazer e entretenimento. Temos aí uma dança para lazer. Estão lançando lá no círculo, não podem deixar o peixe fugir, se o peixe fugiu, troca, aí vai outro. Cuarupi. Danças indígenas em homenagem aos mortos. Essa dança faz parte de um ritual tribal em homenagem aos mortos, celebrando assim suas memórias. Apesar do tema, é uma das mais alegres danças indígenas brasileiras, pois, de acordo com a cultura das tribos, os finados não gostariam de seus companheiros vivos tristes por sua passagem. A dança do Cuarupi, ela está relacionada às tribos que habitam a região do Alto Xingu, em Mato Grosso do Sul. Cuarupi é o nome de uma espécie de madeira encontrada na região, sendo este material uma representação dos espíritos de seus antepassados. Algumas toras de Cuarupi são ornamentadas com pinturas em referência aos finados, em seguida estacadas no chão de madeira que formem uma linha. Inicia-se então a dança. Homens e mulheres com os corpos pintados iniciam os passos de acordo com o ritmo dos maracás e das cantigas. A velocidade dos passos vai aumentando conforme a intensidade dos maracás. Mais uma vez aí a gente tem uma dança indígena com o acompanhamento dos maracás, dos nossos chocalhos, né? Cuarupi é uma referência à madeira que existe naquela região. E a gente tem a dança do Caetuajê. Caetuajê é uma das danças indígenas brasileiras que evocam as entidades que controlam o tempo. É dançada na época das secas e seu objetivo é trazer a chuva. Olha aí a dança da chuva que a gente estava falando.
Diferente da maioria das danças indígenas, o Caetuagê tem como personagem principal uma mulher, pois, segundo a cultura indígena, a entidade que controla a seca é feminina. A dança é composta da seguinte maneira: a Índia posiciona-se no meio de uma fila composta por outras índias que nunca tiveram filhos. Ao ritmo do maracá, as índias permanecem na mesma posição, mas balançando os braços e o corpo para frente e para trás, batendo palmas e com os joelhos levemente flexionados. É uma dança feita por mulheres, né, em uma fila com as índias que ainda não tiveram filhos e uma outra no meio. Elas funcionam, ela dança, ó, o corpo ele vai se movimentando para frente e para trás, assim como os braços, né? Os joelhos um pouquinho dobrados, flexionados. Então, é uma forma diferente de dançar, certo? A gente viu aqui durante a nossa aula algumas das nossas danças indígenas. E agora nós vamos para a nossa dinâmica local interativa. Vamos lá, primeira questão. Qual a relação que a dança tem com a história da humanidade? Nossa segunda questão é uma das danças indígenas brasileiras que evocam as entidades que controlam o tempo. Estamos falando da dança Caetuagê, Kuarupi, Jacundá, Atiaru ou Toré. E a questão 3, comente sobre a dança Atiaru. Vocês vão ter um tempo para realizar essa atividade e daqui a pouquinho a gente volta para interagir.
Então vamos agora para a correção das nossas atividades. Vamos lembrar as nossas questões? Vamos lá. A primeira questão era: qual a relação que a dança tem com a história da humanidade? Questão 2, é uma das danças indígenas brasileiras que evocam as entidades que controlam o tempo. Estamos falando da dança Caetuagê, Kuarupi, Jacundá, Tiaru ou Toré. E a nossa terceira questão, a gente estava pedindo para comentar sobre a dança Atiaru, certo? Então, todas essas questões falavam sobre as danças indígenas. Vamos ver a resposta da nossa primeira questão? Olha só. A dança, ela tem registro desde os tempos primórdios, onde a sua prática tinha apenas cunho religioso. Contudo, atualmente a dança teve mudanças significativas e seu contexto ultrapassou os limites religiosos e ritualísticos. A história da dança, ela retrata que seu surgimento, lá desde a pré-história, ainda na pré-história, quando os homens batiam os pés no chão. Lembra que a gente até viu os nossos amigos aqui, batendo, os pés no chão. Aos poucos eles foram dando mais intensidade aos sons, descobrindo que podiam ter outros ritmos quando eles juntavam com a batida das mãos, através das palmas. Então, o homem pré-histórico, que a gente viu os nossos amiguinhos aqui, que eles estavam representando, aquele momento da pré-história, então eles conseguiam obter o som, a partir da batida. Ele falou: opa, a gente está batendo o pé, mas se a gente bater a mão junto, a gente consegue dar um ritmo, para esse movimento. Eles não tinham a intenção de fazer a dança, do fazer artístico da dança. Eles tinham a intenção de estarem se movimentando. E a gente viu que a dança, ela passou por um processo de transformação. Ela começou com esse caráter ritualístico. A gente viu várias danças indígenas. A gente já tem hoje a dança de contemplação, aquela dança que as pessoas executam para se divertir. A dança que a gente faz nas festas, que a gente fica dançando sozinho. A dança que a gente dança no chuveiro quando está cantando, que ninguém vê. Normalmente essa é a melhor dança. E a gente tem as danças técnicas, balé clássico, dança contemporânea, jazz, enfim, várias outras que as pessoas se propõem a estudar esses movimentos. A nossa segunda questão falava de uma dança indígena, vamos lembrar? Então, qual era a alternativa? Eles falavam, é uma das danças indígenas brasileiras que evocam as entidades que controlam o tempo. Qual era essa dança? Vamos lá? É a Caetuagê, a nossa alternativa A, Ela é dançada na época das secas e seu objetivo é trazer a chuva. Diferente da maioria das danças indígenas, o Caetuagê tem como personagem principal uma mulher, pois segundo a cultura indígena, a entidade que controla a seca é feminina. Então, a dança da chuva, que a gente tem falando, o Caetuagê, ela tem como personalidade a figura feminina. Ela tem a participação da figura feminina, pois a cultura indígena acredita que a entidade que controla essa seca é uma entidade feminina, então eles colocam ali a personalidade feminina para dialogar com essa entidade. A gente está vendo, a gente viu que as danças indígenas, elas têm suas características. Tem a da pescaria, que faz a relação com a pescaria, que eles ficam lá em círculo. Tem a dança da chuva, tem a dança para evocar os espíritos bons, para afastar os espíritos maus e aproximar os espíritos bons. E a nossa terceira questão era: comente sobre a dança Atiaru. E a dança do Atiaru é uma das muitas danças indígenas que possuem um significado espiritual. É dançada para afastar os maus espíritos, para então atrair os bons. Apesar de ser uma dança espiritual, ela é permitida a participação de homens e mulheres. O evento inicia-se próximo ao pôr do sol e os dançarinos caracterizam-se pelas vestimentas muito bem elaboradas. Grandes cocares de plumas, colares, pulseiras e chocalhos amarrados nos tornozelos. Então, a Atiaru já é uma dança ritualística. Aquela que a gente comentou, é para afastar os espíritos maus e assim deixar aproximar os espíritos bons. Ela tem esse caráter ritualístico. Então, é uma dança, os indígenas, eles se enfeitam, eles se ornamentam, colocam em seus cocares. A gente sabe também que os cocares que eles usam, para ornamentar a cabeça, que são feitos com plumas, com sementes, eles têm significados também.
Na verdade, tudo na cultura indígena tem um significado específico. Nem as pinturas corporais, elas são feitas de formas aleatórias, né? A pintura, o traçado, a cor que é utilizada nessa pintura corporal, ela tem um significado, assim como as danças. Então, nessa dança do Acheru, eles pretendem afastar os espíritos maus para, assim, deixar os espíritos bons se aproximarem. Por isso que é uma dança alegre, uma dança colorida, né? É uma dança com elementos bonitos que chamam a atenção, justamente para tentar essa aproximação. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Quando tiverem uma folguinha, dá um Google, pesquisa sobre as danças indígenas. Tem muitos vídeos nas nossas redes, né, que deixam a gente conhecer um pouco dessa cultura tão rica que é a cultura indígena. Fiquem com Deus e até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.